Agora é sério, vou mudar. E aí, quantos de vocês talvez tenham reconsiderado as resoluções do domingo que se passou? Quantos de vocês se perguntaram, será que de fato aquilo que eu estou idealizando está alinhado com a vontade de Deus, está alinhado com a glória de Deus? Será que eu ouvi conselhos sobre isso? No domingo passado, então, nós conversamos, primeira parte, parâmetros para escolher, então, as resoluções em 2019. E juntos nós pensamos, então, em 4 resoluções que podem nos ajudar, princípios bíblicos, para que a gente possa determinar, à luz da palavra, resoluções para nós no ano de 2019. Eu gostaria, juntamente com vocês, de juntos a gente relembrar esses parâmetros. Eu gostaria de contar com a ajuda de vocês, então. Vamos lá? Alguém se lembra? Quer riscar aí o primeiro parâmetro? Apontar para onde? Para o reino de Deus. Muito bem. O primeiro parâmetro que a gente refletiu juntos é a importância de apontar para o reino de Deus. O segundo, manifestar a glória de Deus. O terceiro, estar alinhado com a vontade de Deus. E o último, ser então direcionado por bons conselhos. Consideramos aí princípios nesse sentido. Eu falei que nós iríamos voltar para essa informação tanto quanto triste aqui. Menos de 8% dos brasileiros irão conseguir chegar no final de 2019 e dizer: eu consegui concluir as minhas resoluções. Menos de 8%, ou aproximadamente 8%. E a gente tinha se questionado e perguntado: será que a gente faz parte também dessa estatística? 8% somente vai conseguir chegar bem até o final do ano. E aí? Por isso que a gente está considerando e pensando em resoluções que de fato estejam naquele padrão, para que a gente consiga chegar no final do ano e dizer: poxa, eu consegui, com a ajuda de Deus e com a graça do Senhor Jesus Cristo. Menos de 8% dos brasileiros cumprem as metas de final de ano. Por que isso? Por que isso está então nesse estado? Vou pedir para o Guilherme colocar um pequeno videozinho para nós, e eu queria que você prestasse muita atenção nele. Ele vai ajudar a ilustrar esse momento nosso aqui. Pedir para apagar as lâmpadas aqui também.
Quem nunca se sentiu assim, né? Talvez esteja nessa situação, tentando aí de zilhões de formas para alcançar, talvez, o seu objetivo, o seu alvo. Por quê? Por que as coisas dão errado? Primeira coisa que as estatísticas têm dito que existe uma falta de cronograma assertivo. As pessoas não estabelecem alvos, metas, não montam aquilo que muitos dizem hoje que é o planejamento estratégico, né? Montar um planejamento de como alcançar aquilo que está sendo considerado. Uma outra questão também, que é o simples esquecimento, Tem gente que estabelece coisas e de repente na jornada vai esquecendo, deixando de lado, não prioriza e de repente vê que não aconteceu, Uma outra questão também é que não sabem quais os caminhos tomar. Por isso que é importante a gente considerar sempre os parâmetros que a gente viu no domingo passado, porque ele nos ajuda a manter então os caminhos de uma forma mais certeira, para que a gente consiga alcançar. Uma outra coisa também é desistir da meta traçada quando aparece o primeiro obstáculo. Às vezes quando a pessoa tromba ali com o primeiro obstáculo, talvez uma crítica, talvez o céu amanheceu nublado, Aí a pessoa já se sente desmotivada e muita gente então cria às vezes barreiras e isso interrompe o processo. 8% somente chega. E agora, como que a gente pode considerar algumas questões, considerando ainda o nosso ponto aí, para a gente continuar avançando nas nossas resoluções? E eu queria propor para nós, nessa noite, o seguinte tema bem simples, que nós vamos refletir hoje: Deus, José e as minhas resoluções. Esse é o subtema da nossa mensagem de hoje. Eu queria convidar você a pegar sua Bíblia e abrir comigo no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Nós vamos abrir no capítulo 41. Livro de Gênesis, capítulo 41. Se você está vendo alguém sem Bíblia, dá uma espiadinha para o lado aí, vendo algum visitante sem Bíblia, para ele acompanhar juntamente conosco a leitura da palavra. Antes da gente ler, é importante a gente falar desse primeiro livro. Esse primeiro livro foi escrito por um homem chamado Moisés. Moisés que tirou, juntamente ali com Arão, na condução do Todo-Poderoso, nosso Senhor Deus, o povo de Israel do Egito. Moisés então ele é o autor desse livro, inspirado por Deus, conduzido por Deus. E esse livro conta a história da criação, conta a história dos patriarcas, daqueles homens que Deus estabeleceu que por meio deles viria o Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. E quando nós chegamos no capítulo 37 de Gênesis, nós encontramos o início da história de Jacó, José e os seus filhos. E essa história vai até o capítulo 50, o último capítulo então aqui do livro de Gênesis. E nós vamos ler então parte dessa história desse menino chamado José, a princípio, que tinha 17 anos no capítulo 37. E nós vamos ver aonde esse personagem, conduzido por Deus, foi parar. Tá bom? Vamos lá então, juntos? Capítulo 41, olha só o que diz a palavra de Deus. 2 anos inteiros se passaram, e Faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Em seu sonho, viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias, pararam
junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó, ele acordou. Depois, ele voltou a dormir e ele teve um outro sonho. Dessa vez ele viu 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas, ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Versículo 8. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou: hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao faraó. Algum tempo atrás, o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo, e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. E estava conosco na prisão um rapaz hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Eu fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José, e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se, trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Disse faraó a José: tive um sonho essa noite, e ninguém aqui conseguiu dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo. Já imaginou isso? Alguém que tem um sonho, e aqui um sonho aparentemente para nós, um sonho louco, né? Como assim, vacas magras comem vacas gordas, né? Sempre que a gente sonha com um negócio desse, né? Olha só que interessante. Versículo 16. José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Então o faraó contou o sonho a José. Em meu sonho estava em pé, na margem do rio Nilo, e eu vi 7 vacas gordas, saudáveis, saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida vi a saírem do rio 7 vacas feias e magras, que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas, pois continuavam tão magras e feias quanto antes. Então eu acordei. Em meu sonho eu também vi 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um só talo. E em seguida apareceram outras 7 espigas, mas elas eram murchas, miúdas, ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significa. Vamos parar um pouquinho, a gente já vai continuar. Os magos naquela época, eles eram muito bem quistos no ambiente ali de Faraó. Era ele o responsável pelos conselhos, pela orientação, por tudo aquilo que acontecia no ambiente que o Faraó estava então inserido. Quando a gente olha também para a cultura egípcia, a gente precisa se lembrar que Faraó, ele é reconhecido pelo povo como a divindade. Ele é como se fosse a encarnação da própria divindade. E ele comandava o povo dessa forma, e o povo via ele como divindade, né? Então todo esse ambiente místico, né, cheio de coisas, é interessante a gente considerar então a questão aí
desses magos que não conseguiram desvendar o sonho. E deixa eu contar uma coisa para vocês também muito interessante. Esse sonho, para o contexto egípcio, era algo que, com certeza, eles teriam todo o domínio de desvendar. E por que não fizeram? Porque Deus com certeza bloqueou isso. E por que eles poderiam desvendar esse sonho? Porque existe uma deusa chamada Ísis, do ambiente ali do Egito. Ela era considerada como um título, de aparência, ela era uma vaca. É até estranho falar isso, mas ela era. A sua expressão, os seus adornamentos, seus adornos eram ilustrações de uma vaca. Já o rio Nilo, ele era símbolo de fertilidade, de poder, de status, de vida. E tudo isso conduzia para algo que os magos, consequentemente, iriam entender. Mas eles foram barrados porque Deus tinha um plano. E a gente vai continuar lendo a história para que a gente possa entender mais dessa história importante aqui da palavra de Deus. Versículo 28. Acontecer exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome, tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome será destruída, ou destruirá a terra. A escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus, e ele o fará ocorrer em breve. Portanto, faraó, você deve encontrar um homem inteligente e sábio, e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra, para que recolha 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar, guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim a fome não destruirá a terra. E para nós então concluirmos essa história, queria que você se segurasse aí para a gente terminar, tá bom? Vamos lá? Versículo 37. O faraó e os seus oficiais gostaram da sugestão de José. Por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte e de todo o meu povo, obedecerá suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, teria uma posição superior à sua. Gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo nessa história? Um rapaz estava na cadeia, na prisão. Ele é chamado por faraó, faz a barba, coloca uma roupa, explica o sonho para faraó, e de repente faraó está dizendo que ele reconhece quem? O Deus desse homem chamado José. Se tem um lugar onde existem inúmeras divindades, era a terra do Egito. E faraó está reconhecendo o Deus vivo de José, que é o nosso Deus vivo também. E olha só que interessante, não só isso, mas eles estão decidindo ali em comum acordo colocar José na direção de tudo. Ele só teria um cargo abaixo de faraó. Olha só que interessante, olha o rumo que essa história está tomando, né? Olha só que continua a nos dizer então a palavra de Deus, versículo 41. O faraó acrescentou: eu coloco oficialmente no meu comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo o seu anel,
com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar de carruagem reservada para quem era o segundo no poder. Talvez não foi a mesma carruagem aí que o nosso presidente assumiu, né? Todo aquele aparato, né? Mas eu acho que foi algo muito sublime o que aconteceu aqui nessa história. A exposição de José ao poder, né? Levantando o status dele. Por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se. Assim, o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenat-Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chamava Asenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte de Faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença de Faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Como previsto, durante 7 anos a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito, armazenou nas cidades os cereais produzidos no campo ao redor. 49. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José o chamou o filho mais velho de Manassés: esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Por fim, terminaram os 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito. Começaram 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito. Quando o povo clamou ao faraó para que desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns, vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. É importante a gente ler esse capítulo todo, apesar de ele ser um pouco extenso, mas vai nos ajudar, vai nos direcionar nessa noite. Aquilo que a gente vai ver hoje, pensando no tema da nossa mensagem, é Deus, José, os meus alvos, aquilo que eu tenho idealizado para 2019. Rapidamente, um panorama aqui da vida de José. Primeira coisa, José ele era filho de um homem chamado Jacó. Jacó o amava mais, pois o havia tido em sua velhice. José cuidava dos rebanhos de seu pai quando tinha 17 anos. José era odiado pelos seus irmãos. José teve sonhos que diziam sobre o futuro seu, de sua família e do mundo da época, quando ele tinha 17 anos. José foi vendido como escravo para uma caravana ismaelita pelos seus irmãos. Seus irmãos mentiram ao seu pai Jacó sobre isso e disseram que algum animal o havia devorado. E também o seu pai Jacó se entristeceu e por um longo tempo ele lamenta a morte, ou lamentou a morte do seu filho. José trabalha para o capitão da guarda de Faraó, chamado Potifar, assim que ele chega no Egito. A mulher de Potifar assediou José e ele foi, por falsa acusação da parte dela, para a cadeia
porque ele não se deitou com ela. Então a gente está pensando na cadeia. Lembra que ele foi chamado da cadeia? Por que ele foi para a cadeia? Porque essa mulher, esposa de Potifar, que era responsável ali por uma das áreas do Egito, ela então queria se deitar com José. E José lhe diz: acaso eu vou pecar contra Deus? Acaso eu vou pecar contra o Todo-Poderoso? E José faz o quê? José mete o pé e sai correndo. E ela puxa ele pela capa, e essa capa é apresentada diante do homem chamado Potifar. José então vai para onde? Na cadeia. Na cadeia, por conta de uma falsa acusação. O texto sempre nos diz que José fica preso e Deus cuidava dele. José é chamado da prisão para a sala de Faraó para interpretar o sonho que ele teve. Então Faraó coloca José aonde? No poder. No poder de todo o Egito. Mas considerando então esse texto, refletindo, nós vamos então aprendendo com José sobre etapas do planejamento, ou etapas que nós precisamos para nós mantermos as nossas resoluções, nesse ano de 2019. Primeira coisa que José nos aponta nessa história é que em todo tempo José apontou para a glória de Deus. Em todo tempo. Em todo tempo José apontou para a majestade de Deus. Em todo tempo José disse que aquilo que estava acontecendo era por conta de Deus. Acompanhe comigo o versículo 16 novamente. Olha o que o texto diz: José respondeu: essa capacidade, Faraó, não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado e fazer o quê? Acalmá-lo. O reflexo disso era a intimidade que José tinha com quem? Com Deus. José ele estava numa situação terrível. Para pensar um pouquinho na crise de José. Assim como a gente já deu uma olhadinha, ele era odiado pelos irmãos. Se você ler a história, os irmãos dele a princípio haviam jogado ele dentro de um poço, depois mudaram de ideia, tiraram ele do poço, venderam ele para uma caravana. O menino foi parar no Egito, sem os irmãos, sem o pai, sem a mãe, sem ninguém. Do Egito foi se tornar escravo, teve uma falsa acusação contra ele, foi parar na cadeia, na prisão e ficou ali. Tudo certo na vida desse menino, né? Tá tudo certo, né? E olha só a espiritualidade dele apontar e dizer: olha, não sou eu, mas é quem? É Deus. É Deus que vai revelar o teu sonho. É Deus que vai interpretar esse sonho que você teve, Faraó. E sabe uma coisa muito importante para que a gente possa caminhar bem e para que a gente alcance as nossas resoluções? É nós mantermos bem a nossa vida espiritual. É mantermos o nosso coração espiritualmente saudável, como José fez. José se mantinha em comunhão com Deus. José valorizava o tempo com Deus. José, em tudo que ele se envolvia, as coisas davam certo e as coisas prosperavam, porque a bênção de Deus estava sobre ele, mas porque ele recorria a Deus em todo o tempo, reconhecendo a majestade de Deus, mesmo no momento de crise. Volte algumas páginas da sua Bíblia, por favor, comigo. Olha o capítulo 39 e o versículo 2 e 3, que interessante.
a gente refletir um pouquinho. Capítulo 39 e o versículo 2 e 3. Olha o que o texto diz: o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço na casa de seu senhor. E olha só o outro patrão dele, a constatação dele: Potifar percebeu que o Senhor estava com quem? Com José, e lhe dava sucesso em tudo que fazia. José tinha uma espiritualidade saudável, e para que a gente possa caminhar bem com os nossos ideais, com aquilo que a gente está considerando para esse ano, nós precisamos manter a nossa vida com uma espiritualidade saudável diante de Deus, diante do Todo-Poderoso. José também, diante do cenário ali, depois então ali de assumir o posto, ele toma uma atitude muito interessante. Versículo 46 nos diz: tinha 30 anos quando começou a servir na corte de Faraó, o rei do Egito. E depois de sair da presença de Faraó, olha só o que José foi fazer. Ele foi inspecionar toda a terra do Egito. Você poderia ter feito ali tantos outros movimentos. O próprio texto nos diz que a Faraó havia dado a ele uma autoridade que não se tinha no Egito. Ele poderia ter reunido alguns homens e falar: ó, vamos lá dar uma olhadinha no que está acontecendo, dá uma olhadinha nas terras, dá uma olhadinha ali como que estão os cereais, dá uma olhadinha em tudo aí, vamos ver toda a situação. Não, o próprio José, ele faz o quê? Ele vai, diante do contexto, diante do cenário, olhar as necessidades. José previu as necessidades. Ele olha o contexto. Ele sabe que ele precisa alcançar o alvo, que é ter o quê? Comida. Comida para alimentar pessoas no Egito, pois a fome iria chegar. E ele então idealiza, é aquilo que a gente considera, ele reflete num plano estratégico, para que ele pudesse então aplicar e conseguir alcançar o seu alvo, conseguir alcançar o seu objetivo. Ele olha o cenário, ele olha aquilo que estava então acontecendo em sua volta. Ele precisava então ajustar um plano para que as estratégias, todos os seus objetivos pudessem então ser alcançados. Uma coisa muito importante para as nossas resoluções de 2019, Deus, José e as minhas resoluções, é nós considerarmos o contexto que nós estamos inseridos diante daquilo que nós queremos alcançar. Nós precisamos refletir tudo que acontece à nossa volta, para que a gente possa pensar e considerar etapas naquilo que a gente quer alcançar. A gente estava olhando para o cenário tanto no caminho, mas o que a gente precisa refletir e considerar é que José ele toma atitudes que às vezes bons líderes não fazem. Talvez José aqui, assim como eu estava dizendo, ele tinha a potencialidade de delegar para outras pessoas, mas ele fala: eu vou lá dar uma olhada, eu quero saber, eu quero considerar as estratégias para que eu possa alcançar o meu alvo. Na nossa jornada a gente precisa considerar estratégias. E sabe, essas estratégias elas não passam simplesmente no âmbito material. Talvez você está tendo várias resoluções que estão ligadas diretamente o quê? A movimentos que você quer fazer que são visíveis, que são coisas palpáveis. Mas até mesmo a nossa espiritualidade, ela precisa ser tratada dessa forma. Nós precisamos olhar o contexto
no qual estamos inseridos, para que nós possamos tomar atitudes diante daquilo que a gente quer alcançar. Talvez melhorar a nossa vida de oração, talvez melhorar a nossa vida de leitura da palavra, talvez melhorar o relacionamento com os irmãos, com a igreja do Senhor, eu não sei. Assim como os outros também, né? Não vou deixar de falar aqui, talvez a faculdade que você está idealizando, sua casa própria, o seu carro que você está querendo comprar, tudo isso é preciso o quê? Olhar o cenário, olhar o contexto, pensar, observar, e é isso que José faz aqui. Uma outra questão importante, José, ele aplicou o planejamento estratégico. Olha só o que diz o versículo 48 e 49. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou na cidade os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Assim como a gente estava considerando, então, José apontou para a glória de Deus em todo o tempo. Isso demonstrava que ele dependia de Deus. Uma outra questão importante que a gente viu é que José, ele olha o cenário, ele olha o contexto, ele previu as necessidades. Mas agora, diante da previsão de observar as necessidades, ele faz o quê? Ele aplica. Ele vai ao encontro da sua estratégia, para que ele possa alcançar o quê? Os seus objetivos e os seus alvos. José, a partir daquilo que ele contemplou no seu contexto, ele planeja. E ele, o texto diz que ele alcança. Ele armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Uma outra coisa importante para nós, Deus, José e as minhas resoluções. Nós precisamos aplicar aquilo que nós consideramos, aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente coloca no papel, pensa, reflete. Tem muita gente que não consegue chegar nessa etapa de aplicar aquilo que está considerando. Desiste facilmente. Meus queridos, quando a gente olha para a história da redenção, nós vemos um Deus que se aplica com regularidade, vai vir ao meu encontro e ao seu encontro, como estratégia idealizada na eternidade, para que eu e você pudéssemos desfrutar dos objetivos do Todo-Poderoso. Assim como a gente tem considerado, Deus é um Deus que planeja, Deus é um Deus que já planejou, Deus é um Deus que cuida da minha história e da sua história. Deus planejou que você estivesse aqui hoje à noite. Você não está aqui por acaso. Deus planejou que você estivesse aqui, porque Deus cuida de tudo. E José, então, ele se aplica nisso. Assim como a gente estava pensando e considerando, no próprio texto, José alcançou a sua resolução. Ele alcança o alvo com determinação, com foco, diante daquilo então que ele havia considerado. Uma coisa bem legal dessa história é que José e a sua resolução abençoou outras pessoas. Domingo passado nós falamos muito sobre isso. Será que a sua resolução talvez não seja simplesmente algo que você quer se autossatisfazer? Será que talvez não seja simplesmente um desejo da sua carne? Uma palavra que está muito comum hoje, né? Será que não é simplesmente para você ostentar? José considerou algo que iria abençoar o quê? As outras pessoas. Nós precisamos ter em vista, ter em mente coisas que são propícias, que abençoem o reino de Deus, não só a nós. Não só nós. Nós vivemos na sociedade onde as pessoas hoje
elas querem ser ouvidas, né? Elas clamam por ser ouvidas, mas quando as pessoas falam, elas não querem o quê? Ouvir as pessoas, né? Nós vivemos uma sociedade hoje, a sociedade pós-moderna, ou a sociedade moderna, ela diz, de uma forma inteira, integral e pontual: olha, ame o quê? Simplesmente a si mesmo, e deixe que as outras pessoas se virem. O que importa é você se autovalorizar. E nós vemos isso de uma forma recorrente. A sociedade moderna, ela pensa isso, estimula isso em nós. Isso gera em nós o quê? O egoísmo. Isso gera em nós o quê? O orgulho. Isso gera em nós o quê? Prepotência. Mas quando nós pensamos na mentalidade de Cristo, aquele que serve a todos, sem restrição, nós consideramos então que José estava no caminho certo. José estava no caminho tão certo que a comida não só abençoou as pessoas que estavam ali à sua volta. Deus salvou a família de José por meio da sua resolução. Eu coloquei aqui /sequestro. Sabe por quê? A história nos conta que depois de algum tempo, quem vai bater na porta lá do Egito, sabe quem é? É os irmãos de José. E eles não reconhecem José. Eles não sabem que José era aquele homem que estava diante deles. O texto diz que José rapidamente ele se esconde e começa a chorar, diante ali da situação. Olha o cuidado de Deus na história. Olha o cuidado de Deus em todo o tempo. Olha o cuidado da importância das nossas resoluções e o alcance que elas podem ter. Olha a proporção que isso tomou. José, então, creio eu que talvez ele nunca havia imaginado isso, mas ele cuida da sua família diante de todas as atitudes que ele toma. Olha que interessante esse texto, vamos ler junto. Avance comigo alguns capítulos aí, o capítulo 45 e o versículo 4. Irmãos, talvez o nosso coração, diante disso, a gente poderia dizer: gente, os meus irmãos tentaram me matar, os meus irmãos tentaram me tornar um escravo, e você acha que agora eu vou dar moral para eles? Você acha que agora eu vou valorizar os meus irmãos? E José vai na contramão de tudo aquilo que poderia ser realizado. Olha só o que o versículo 4 nos diz: cheguem mais perto, disse José. Para quem? Para os irmãos dele. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Olha só que interessante, de novo José reconhecendo: foi Deus quem me enviou adiante de vocês, para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio e nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar a vida de muitas pessoas. Versículo 8: portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês, e foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Gente, olha só como Deus conduz. E Deus pode fazer assim comigo e com você, com as nossas resoluções, com os nossos alvos, com os nossos objetivos. Quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, quando a gente está alinhado com a glória, com o reino, Deus nos usa para sermos bênçãos.
Podemos ser ferramentas de Deus em suas mãos. E José, diante do seu planejamento e diante de tudo aquilo que ele idealizou, ele salvou a sua própria família da fome. Salvou seu pai Jacó da fome. Depois, no decorrer da história, diz que toda a família de Jacó foi para o Egito para ser cuidado por José. Para ser cuidado por José. E para nós concluirmos a nossa mensagem e considerarmos como a gente tem encarado as nossas resoluções. Olha só a maneira como José, direcionado por Deus, com os parâmetros de Deus, e agora trazendo a nós princípios também nessa noite. Como a gente vai caminhar com tudo isso? A gente precisa planejar. A gente precisa viver uma vida que de fato agrade a Deus. Meus queridos, sem planejamento, a procrastinação. A gente deixa as coisas para a última hora. Sem planejamento, nós afetamos a nossa família, com sérias consequências. Sem planejamento, você pode se endividar. Sem planejamento, você não consegue ser conduzido à maturidade cristã, porque crescer com Deus e na nossa espiritualidade é preciso planejamento. Tudo na nossa vida envolve o quê? Planejamento. E Deus conduz os nossos passos. Mesmo quando talvez o nosso plano esteja desalinhado, Deus quer trazer ele para perto de nós, para que esteja alinhado com ele. Eu queria deixar algumas coisinhas aqui para nós levarmos para casa. Vamos lá? A primeira delas: consagre tudo o que você está planejando ao Senhor. Coloque diante de Deus em oração. Ore e ore. Lembra dos parâmetros? A gente escolheu a nossa resolução. E agora a gente faz o quê? Ora por ela. Considera aquilo que a gente está pensando. Uma segunda coisa importante: observe o seu contexto para iniciar seu planejamento estratégico. Eu coloquei aqui entre parênteses: não abra mão do quê? Do seu famoso caderninho, da sua caneta. Coloca no papel, escreva, manuseie com seriedade aquilo que você está planejando. Coloque alvo, metas, datas, para você alcançar o seu objetivo. Uma terceira coisa importante: planeja as etapas de suas resoluções, como José fez. Como José idealizou, pensou e refletiu. José não fez as coisas ali de última hora. José não esperou chegar mais perto para começar a juntar alimento. Não. Planeje as etapas. Veja como José fez. Ore pelas etapas do seu planejamento estratégico. Continue orando em todo o tempo, vivendo com Deus, direcionado então por Deus. E a última: execute o seu planejamento estratégico. Aonde? Na dependência de Deus. Na dependência de Deus. Meus queridos, sem dependência de Deus, nós não conseguiríamos ou não conseguimos chegar nos ideais que a gente quer alcançar. Precisamos depender de Deus. Depender de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu queria rapidamente agora conduzir nós mais um pouquinho, de uma forma bem rápida e bem simples, para o nosso momento que está por vir. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar atrás aqui bem rápido, para que a gente possa entender um pouquinho uma coisa bem interessante. José apontou aonde? Para a glória de Deus. Você se lembra de um homem chamado Jesus? Quando ele esteve entre nós, o que ele fez em todo o tempo? Apontou para a glória de Deus. Você se lembra de um homem chamado Jesus? Enquanto ele esteve no mundo,
até mesmo na eternidade, o que Ele fez? Ele previu as necessidades daquilo que Ele idealizou e daquilo que Ele iria fazer. Vocês se lembram do homem chamado Jesus que aplicou o planejamento estratégico idealizado pelo Pai na eternidade? Suas etapas. Vocês se lembram de um homem chamado Jesus que, como lemos no início, alcançou o que? A sua resolução. Morreu por nós, mas o que? Ressuscitou. Para nos trazer o que? A vida eterna. Vocês se lembram de um homem chamado Jesus que estendeu o que? Graça. Aqui eu poderia até inverter, mas não só a sua família, mas a quem? A todos. As implicações daquilo que Cristo fez na cruz alcançou quem? Eu, você. Abençoou outras pessoas, abençoou outras famílias. Sabe, esse homem chamado Jesus, ele também sofreu muitas coisas, talvez não tão iguais como José, mas muitas coisas difíceis na sua jornada. Também foi preso injustamente, foi julgado injustamente, mas ele não saiu livre. Foi colocado no Calvário, por minha causa, por sua causa. Parece que a história de José também tem um pouco a ver com Jesus. A Bíblia fala sobre Jesus em todo o tempo. A Bíblia conta sobre o Cordeiro de Deus em todo o tempo. E eu queria ler um texto para nós fecharmos a nossa reflexão. Gálatas 4:4 diz o seguinte: mas quando chegou o tempo certo, que tempo é esse? O tempo planejado na eternidade, plano de Deus, tudo aquilo que Ele considerou fora do nosso tempo. Deus enviou o quê? O seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Deus é um Deus que planeja. Deus planejou a minha e a sua redenção. Deus cuida de tudo. Deus cuida de todas as coisas. E Deus quer cuidar também do nosso planejamento. Como que você vai terminar aí as suas resoluções? Que a gente possa alcançar todas elas com a graça de Deus, com os ajustes certos, e que a gente possa olhar para essa história e se lembrar sempre de Deus, de José e das minhas resoluções. Que a gente possa estar alinhado com o Todo-Poderoso. Amém?